Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, bom dia a todos. Uma pequena reflexão para o nosso dia que se encontra em Jó, capítulo 1, versículo do 20 ao 22, que a palavra do Senhor Deus diz o seguinte nesse dia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Versículo 21, e disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E o versículo 22, em tudo isto Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó tinha recebido a notícia que tudo dele ali tinha se destruído, inclusive seus 7 filhos e 3 filhos, ou seja, um total de 10 filhos. A dor de Jó naquele momento era grande, porque cada hora chegava, num só momento, foi só chegando notícia: mataram roubaram os seus animais, mataram os seus servos à espada, e os seus 10 filhos estão mortos. Então Jó, qual foi a reação de Jó? Ele tirou suas vestes, rapou sua cabeça, ou seja, em sinal de luto, de sofrimento total. Ele se despiu de tudo que ele era e de tudo que ele tinha. Mas uma coisa Jó não perdeu, foi sua identidade com Deus. Jó fez o quê? Ele não amaldiçoou ao Senhor, ele adorou ao Senhor. A palavra aqui está dizendo que ele se prostrou em terra e adorou ao Senhor. Como é que uma pessoa que estava sofrendo tanto, perdendo uma vez só 10 filhos, que para um pai deve ser uma dor terrível, perder só um filho já é muito difícil, imagine 10. Todos os filhos que Jó tinha, ele perdeu naquele único dia. E então ele disse assim: Nu eu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. Ou seja, eu nasci sem nada. Eu nasci sem nada, mas o Senhor me deu tudo. Tudo que tenho hoje, que eu tinha, foi Deus que me deu. Então se Ele me deu e agora Ele tirou, Ele tem todo direito. Porque foi Ele que me deu, não foi eu que por minha conta própria que ganhei tudo isso, não. Foi Deus. Eu não tenho direito de reclamar de nada. Jó estava dizendo: e simplesmente eu vou adorá-lo. E no versículo, e ele diz: bendito seja ao Senhor, ou seja, me alegro, bendigo ao nome do Senhor. O versículo 22, ele diz assim: em tudo Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele disse: eu não tenho por que reclamar do Senhor, eu não tenho por que reclamar de Deus. Deus não falhou comigo, Deus não errou comigo, foi feita a vontade dele, porque ele tem o controle de todas as coisas. E quantas vezes nós estamos passando por momentos difíceis, não é nem metade disso que Jó passou, não é nem 10%, e nós reclamamos, e nós murmuramos contra o Senhor, e murmuração é pecado. Nós estamos pecando contra o Senhor, e aqui diz que Jó não, em momento nenhum, pecou contra o Senhor, ele não murmurou contra o Senhor, ele se manteve íntegro, porque aqui a palavra de Deus no capítulo 1 diz que Jó era homem íntegro e reto e temente ao Senhor, e que se desviava dos caminhos do mal. Os seus filhos se reuniam uns nas casas dos outros, faziam aquele banquete, e depois Jó então reunia eles e consagrava eles ao Senhor, porque Jó achava que talvez eles estivessem em pecado. Jó se levantava e orava ao Senhor pedindo perdão. Um homem que era temente ao Senhor, um homem que buscava sempre o Senhor. Então esse deve ser o nosso exemplo. Nós, como homens de Deus, temos que buscar ao Senhor sempre, não estar reclamando, não estar murmurando, porque muitas vezes nas nossas vidas as dificuldades vêm, as aflições vêm e tentam nos derrubar. Mas o nosso Deus, ele nos mantém de pé. Não é minha aflição, não é minha dor que vai fazer me afastar do Senhor. Tem que ser a presença de Deus. Eu tenho que ter a minha consciência, a minha mentalidade que Deus tem o controle de todas as coisas. Se eu não tiver isso, infelizmente eu vou começar a reclamar e vou colocar a culpa em Deus. Não interessa o que estiver acontecendo na minha vida ou na sua vida, Deus permanece no controle. Você não pode esquecer disso, eu não posso esquecer disso. Não interessa se o meu comércio, as vendas estão fracas, se eu não estou vendendo quase nada. Não interessa se na sua família tem alguém no hospital, se está na UTI, se está na CTI, se tem alguém que está passando por um sofrimento profundo, se tem alguém com câncer. Não interessa, mas interessa que nós vamos glorificar o Senhor mesmo nessas situações. Fácil não é difícil. Por acaso foi fácil para Jó saber que os seus 10 filhos estavam mortos e ele ia dizer: oh, aleluia? Não. Ele simplesmente adorou ao Senhor. Ele disse assim: eu reconheço e eu sei que Deus tem o controle de todas as coisas, e eu não vou reclamar, eu não vou murmurar, eu não vou cair nessa do inimigo. É uma lição para nós. Por mais difícil, mais que você esteja passando pelo deserto, glorifique ao Senhor. Porque muitas vezes no vale, que é um vale de morte, Deus transforma em vale de bênção. Os exércitos amonitas, dos
o pessoal do Monte Sé. Foram 3 exércitos que se levantaram contra o rei Josafá. E o rei Josafá se prostrou na presença do Senhor e ele adorou. E então quando eles subiram, quando Deus disse que a batalha não é de vocês, é minha. Deus tem o controle de todas as coisas. Quando eles subiram no início ali do vale, que olharam para o vale, era só corpos mortos. Deus tinha termo, porque Deus disse: nessa peleja não tereis que lutar, mas porque essa peleja é minha, sou eu que luto. As nossas batalhas, nossas aflições, é o Senhor que luta por nós. Não interessa o que fulano vai achar, o que ciclano vai achar, a opinião de outra pessoa não interessa. Interessa o que Deus acha sobre você. Claro que você não pode ser uma pessoa arrogante, você não pode dizer: eu não escuto ninguém. Não, você tem que escutar o Senhor, porque eu e você não somos melhores do que ninguém. Agora, tem pessoas que não adianta você falar, porque elas só vão lhe colocar para baixo. Elas só torcem pelo seu mal. Ela não quer ver você de bem, ela só torce pelo seu mal. Falsas. Pessoas falsas que olham para você pelo olhar, você está vendo quantos são falsas. Que na sua frente é uma coisa e por trás é outra. Esse tipo de pessoa não pertence ao Senhor. Falsas, mentirosas. Nós temos que ter cuidado a quem nós estamos falando, com quem nós estamos conversando, a quem nós estamos contando as coisas, porque tem pessoas que elas querem ouvir e perguntam: como é que você tá, como é que as coisas estão, para poder depois ficar falando de você. Cuidado com isso. Fale para o Senhor. Se derrame na presença do Senhor, diga: olha, Senhor, eu estou passando por isso, isso e isso, mas mesmo assim eu glorifico ao Senhor. Por mais doloroso que seja, não é fácil para um pai, eu repito mais uma vez, para um pai perder um único filho. Imagine 10 filhos num dia só. Imagine a dor que Jó estava sentindo. Mas a reação dele foi se prostrar em terra e adorar. Ou seja, a lição que fica para nós nesse dia: diante das lutas, das dificuldades, se prostre e adore ao Senhor. Se humilhe na presença do Senhor, porque com certeza aqueles que se humilham na presença do Senhor serão exaltados. Agora não está aqui a palavra de Deus, não diz que você se humilhe às outras pessoas, não. Se humilhe ao Senhor e Ele te exaltará. E nós sabemos que no final Deus restaurou toda a sorte de Jó. Mas nós vamos se conter a isso aqui, ao sofrimento de Jó, aquele momento crucial na vida de Jó, e que ele então adorou ao Senhor. Que o Senhor te abençoe nesse dia poderosamente, que você possa ser tocado pelo Espírito Santo de Deus e se anime, se alegre na presença do Senhor. Por mais difícil que a situação seja, continue se prostrando, se humilhando e adorando ao Senhor. A Deus seja dada toda a glória e todo louvor para sempre. Amém. Tenham todos um santo dia na presença do nosso Deus. Amém.